Olá, bem-vindo! Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. E hoje nós estamos num programa muito especial, estamos ao vivo direto do Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica aqui em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, onde estão acontecendo as gravações da segunda temporada do programa Bíblia Fácil. E você fique de olho na programação da TV Novo Tempo para conferir quando vai ser a estreia. E por falar em Bíblia, eu quero convidá-lo a estudar a Bíblia você também, na sua casa, no conforto da sua casa. Para isso, acesse o nosso blog novotempo.com/está escrito e peça o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Você acessa o nosso blog, preenche um rápido e simples cadastro e recebe gratuitamente, sem despesa nenhuma mesmo, o curso Verdades Bíblicas na sua casa, para você poder estudar e tirar várias dúvidas sobre os temas da Bíblia. E além disso, além desse convite, eu quero fazer outro, que você visite uma de nossas igrejas adventistas. Para isso, basta você entrar na internet, acesse o site, encontreumaigreja.com.br, lá você digita algumas informações e você vai descobrir qual a igreja adventista mais próxima da sua casa. encontreumaigreja.com.br. E eu quero mandar um abraço para você que está nos assistindo ou nos ouvindo na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço para você também, amigo internauta que nos assiste no YouTube ou no nosso blog. E outras pessoas também que eu quero mandar um abraço são o pessoal da Igreja Adventista de Luanda, na Angola, na África, e várias igrejas e grupos que assistem Está Escrito Adoração na comunidade adventista de Timor-Leste. E algumas pessoas que pediram os estudos bíblicos e vão receber são Tiago Felipe Moreira, da Igreja Assembleia de Deus, Santa Luzia, Minas Gerais, Elmar César Tavares, da Igreja Evangelho Quadrangular de Belém, Pará, Henrique Vieira Trindade, da Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro, Karine de Souza, ela é católica, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e o Clélis de Oliveira Mendonça, da Igreja Brasil para Cristo de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um forte abraço a cada um de vocês e lembrando você que quer sugerir um tema para o nosso programa ou tirar alguma dúvida sobre os temas da Bíblia, pode fazê-lo através do nosso blog novotempo.com/está escrito. E eu quero lembrar você de uma programação muito especial da TV Novo Tempo. No próximo domingo, dia 2 de setembro, às 15 horas, 3 horas da tarde, acontecerá o programa especial Anjos em Ação. Você não pode perder. Por isso, fique ligado na TV Novo Tempo, domingo às 3 da tarde, para conferir esse programa especial. Quantas vezes você tentou fazer o certo, mas nunca conseguiu? Você não consegue fazer o bem? Será que você só faz o que não deve fazer? Então você não pode perder o programa de hoje com o pastor Ivan Saraiva. Mas antes, vamos ouvir uma belíssima mensagem musical com a cantora Regina Mota e o tema O Tapeceiro. Grande artista vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente em seu não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios.
de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos entender a obra desse tapeceiro, mas depois a gente começa a enxergar com mais tempo, com mais equilíbrio, e a gente começa a perceber que esse tapeceiro ele não erra, ele sabe exatamente o que faz. Todas as perdas que temos na vida, todos os pesares, as lutas que enfrentamos, tudo isso faz parte de um grande plano que visa salvar você, visa salvar seus filhos da morte eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para alcançar você, e Ele é esse tapeceiro. Um tapeceiro que está sempre procurando fazer o melhor para nós. Às vezes a gente olha de um lado, de um jeito, e parece que não faz sentido algumas coisas da nossa vida. Mas depois, acredite, esse tapeceiro irá mostrar para você o lado certo das coisas. E você vai compreender que esse tapeceiro ama você e sempre fez o melhor por você. Nós queremos cumprimentar a todos os amigos que estão acompanhando Está Escrito Adoração através da Rádio Novo Tempo, através do YouTube, através do site, do blog, não importa. Talvez você esteja em algum auditório, a Eloá já mencionou, mas você que está assistindo, pegando agora, acessando agora o canal 14 da Sky, ou está em algum canal aberto no Brasil ou fora do Brasil assistindo pela internet, nós estamos aqui num cenário totalmente diferente, nós estamos no Cevisa, Centro de Vida Saudável, que essa é uma mensagem bíblica importantíssima, uma reforma de saúde que todos nós precisamos passar, ter uma vida mais simples, ter uma alimentação e um estilo de vida
mais condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. E aqui está um grupo de pessoas que tem passado por essa experiência, tanto física quanto espiritual. Eles estão gravando um programa da Novo Tempo que você conhece bem, é o Bíblia Fácil com o pastor Arilton. E olha, eles já passaram aqui muitas coisas, é a segunda temporada, eles estão bem felizes assim pela renovação física, mental e espiritual. E olha, algumas histórias que a gente já ouviu aqui nos corredores, eu tenho certeza que essa próxima temporada, assim como a primeira, será muito importante. E eu acredito que muita gente vai se encontrar com o Senhor Jesus nessa próxima série, nesse próximo momento do Bíblia Fácil. Existem outros convidados também que estão um pouquinho mais atrás, mas também são muito bem-vindos aqui ao Está Escrito Adoração. Eu gostaria de convidar você agora que está em casa, você que está na sala, no quarto, não importa, mas que você fechasse seus olhos para que juntos pudéssemos fazer uma oração. Se você está ouvindo através da rádio, dirigindo o carro, se puder encostar, tudo bem, se não, ore conosco, mesmo dirigindo, o importante é estarmos conectados com o nosso Criador. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós sempre estamos felizes com as oportunidades que o Senhor nos dá. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o grande tapeceiro da nossa vida, que sabe exatamente o que fazer com cada um de nós. Nós pedimos, ó Deus, a Tua unção. Daqui a poucos momentos, nós estaremos abrindo a Tua Palavra e ela, mais uma vez, precisa fazer a diferença na nossa vida. Por isso, imploramos que ela penetre no nosso coração e na nossa mente, que as nossas percepções mentais estejam abertas e que assim, ó Deus, a Tua Palavra possa fazer mais uma vez a diferença na nossa vida. Prepara, Senhor, então, tudo o que for necessário. O Senhor sabe, existem pessoas de tantas denominações religiosas assistindo esse programa. Existem católicos, batistas, assembleianos, da Igreja Mundial, Universal, Graça, Renascer, Bola de Neve, Seixonoye, não importa. Tantas religiões, Senhor. Mas nós queremos ter a certeza de que a Tua Palavra irá nos unificar nesse momento. E que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir. Por isso entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em Tuas santas e boas mãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. E como sempre, aqui no Está Escrito Adoração, a gente já começa a se preparar para a mensagem da Palavra de Deus com uma mensagem que o Jonas prepara com muito carinho junto com o Leandro Lima e trazem uma mensagem em forma de poesia, em forma de declamação de textos da Bíblia ou de poesias, mas não importa, sempre preparando o nosso coração para a mensagem da Palavra de Deus. Então, mais uma vez, vamos acompanhar o nosso amigo Jonas. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da humanidade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nos mostrou. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. E são-nos dados grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Toda promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Pela palavra dos
teus lábios, guardei-me da vereda do destruidor. É isso, amigos. Só poderemos vencer as tentações se estivermos perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, é uma batalha perdida. E agora nós vamos já diretamente para o texto da Bíblia. Hoje nós vamos fazer uma avaliação sobre alguns versos do livro de Romanos, no capítulo 7. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la. Romanos 7, a partir do verso 15. A palavra do Senhor, ela nos traz algumas mensagens significativas e importantes a partir da experiência do apóstolo Paulo. Então, Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 15, nós vamos ler até o verso 25, acompanhe comigo a leitura bíblica, e diz assim: O que eu faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois, aqui diz assim, não consigo realizar o bem. Verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o verso 25, e o último verso que leremos, diz assim: Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bom, o primeiro verso que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me entendo. E aí então eu faço uma pergunta, né? Quem é que consegue se entender? Esse é um problema que muitos de nós passamos, se não todos. Quem consegue entender suas próprias escolhas? Quem não gostaria de voltar ao passado e reescrever sua história? Quem de nós consegue se compreender e ter uma leitura perfeita, ter uma compreensão plena de quem é? Todos nós temos deficiências e debilidades quando o assunto é fazer essa leitura correta de nós mesmos. Parece que todos nós somos míopes. E aqui o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu não me entendo, eu não consigo me entender, porque o bem que eu quero fazer, eu sei que eu devo fazer, eu preciso fazer, eu já entendi isso, a minha razão diz que eu tenho que fazer, o meu coração diz que eu tenho que fazer, só que eu não consigo fazer o bem, eu consigo fazer o mal, que eu odeio. Essa expressão que eu não gosto, que eu odeio, isso é sentimento. É claro que um sentimento, ele precisa ser racionalizado. Então, didaticamente, a gente consegue separar a razão da emoção, mas o ser humano é um ser integral. A gente raciocina e sente e raciocina, e é tudo um bolo só. E a luta do apóstolo Paulo é assim: olha, eu sei que eu não devo fazer o errado, eu luto contra o pecado, a minha angústia é muito grande, eu sinto que eu tenho que desprezar, eu não gosto do pecado, eu não suporto o pecado, eu já entendi racionalmente, o meu coração já aceitou isso, só que tem um outro problema, porque existe uma outra lei acontecendo dentro de mim. E essa é a batalha. Porque o indivíduo ele não quer fazer o errado, ele quer fazer o que é certo, ele quer seguir a vontade de Deus, mas por que ele não consegue? Que luta humana ou desumana é essa? Que passamos a vida inteira, desde pequeninos, lutando contra o nosso próprio eu. Existe uma fábula grega que conta a seguinte história, a história de um fazendeiro que tinha um grande problema. E esse problema, segundo essa fábula, é apenas uma fábula, tinha um monstro na propriedade dele que destruía o seu gado, destruía as suas cercas, destruía as suas aves,
destruir a sua propriedade, e esse monstro era terrível e todos tinham muito medo desse monstro. Só que depois de tanto destruir a casa, a propriedade, os animais, um dia esse monstro matou o próprio filho desse fazendeiro. E esse fazendeiro, tomado de ira, de ódio, de raiva, de paixão, de angústia, de sofrimento pelo filho, ele decidiu matar aquele monstro. E aí então ele reuniu todas as forças possíveis, pegou uma espécie de faca, de facão, e ele então criou uma emboscada para destruir esse monstro. Apesar do medo que ele sentia do monstro, o ódio e a raiva que ele tinha pelo filho ter sido assassinado em função desse monstro, fez com que ele reunisse toda a coragem dele. Em um determinado momento, quando o monstro passou, ele se lançou diante desse monstro e começou a desferir todos os golpes possíveis. Só que o monstro era muito mais forte do que ele e começou então a vencer aquela batalha, aquela luta, até que ele se lembrou do filho e de tudo que aquele monstro tinha feito. E ele começou então a inverter a luta e começou a ganhar a luta contra o monstro. Até que uma nuvem saiu e uma lua brilhante conseguiu incidir alguma luz no meio daquela luta. E quando ele olhou para o rosto do monstro, ele se surpreendeu porque aquele monstro tinha o rosto dele. É apenas uma fábula, mas que mostra exatamente isso. Nós somos escravos e devedores de nós mesmos. A maior luta que já travamos na nossa vida, a maior luta é contra nós mesmos. E todos nós temos esse pesar, todos nós temos essa angústia, todos nós sofremos, porque nós queremos fazer o que é certo, mas nós não conseguimos. Que desgraça é essa? Eu não sei se você reparou nos textos bíblicos que nós lemos, mas aparece pelo menos em 4 momentos a expressão: o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim, não habita bem algum, o pecado está nos meus membros. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, que essa natureza pecaminosa, essa inclinação para fazer o mal, mesmo que ele queira racionalmente fazer o bem, mesmo que ele sinta que ele deva fazer o bem, ele tem uma natureza que lhe derruba. E a expressão para esse desejo forte no grego é epitomia, uma palavra muito importante que a gente tem discutido bastante, eu e o pastor Milton Andrade, conversando, tentando entender um pouco melhor a compreensão dessa palavra epitomia. Esse desejo forte, essa inclinação que nós temos para o pecado, essa inclinação que nós temos para o mal. Então existem 2 leis acontecendo nesse exato momento no seu coração. Talvez você esteja assistindo ou ouvindo essa programação, mas você tem uma inclinação para trocar de canal. Você tem uma inclinação para ver alguma coisa, talvez com maior adrenalina, mas alguma coisa dentro de você também diz, olha, permaneça, assista essa mensagem por alguma razão. São lutas que acontecem diariamente na nossa vida. E essa luta nada mais é, querido, do que o grande conflito entre o bem e o mal. O que acontece comigo e com você, querido, é que eu e você sofremos, e não é pouco a quantidade de sofrimento que carregamos durante a vida. Imagine você pegar todo o seu sofrimento durante toda a sua vida e colocar dentro de um saco. Quantas toneladas você estaria carregando? A nossa vida é assim, exatamente porque existem 2 naturezas dentro de você. Uma diz assim, você tem que estudar esse livro, você precisa cumprir as ordens de Jesus. A Bíblia fala de mandamentos, eu preciso cumprir os mandamentos de Cristo, eu preciso amar o próximo, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente começa a se perguntar, mas espera aí, como é que eu vou amar Deus que eu nunca vi, que eu nunca ouvi, que eu nunca toquei? Como é que eu vou amar Deus mais do que eu amo meus filhos? Como é que a gente consegue isso? Mas então a palavra de Deus diz, não coloque nada, nem ninguém, nenhum lugar, nenhum sentimento, nada acima de Deus. Como fazer isso? Luta, pesar, angústia, desespero de alma, é constante. E cada um tem as suas fraquezas. Sabe, para alguém que está me assistindo agora ou me ouvindo, a luta do indivíduo é para a bebida, o outro é para drogas, o outro é para o sexo, o outro é para o roubo, o outro é para a mentira, o outro é para a maledicência. E a gente vive sofrendo, vive nessas fraquezas e a gente pensando, o que eu faço? Agora, é importante a gente entender, e você precisa entender, que a sua experiência é a experiência da raça humana. Ou você acha que você sofre sozinho? Você acha que eu não tenho angústia?
Você acha que eu não sofro? Você acha que eu não tenho minhas fraquezas? Você acha que um pastor, pelo fato dele ser um pregador, ou um indivíduo que é muito consagrado na igreja, você acha que ele também não tem angústias? Você acha que ele também não tem problemas, que ele não tem pecados, que ele não precisa se arrepender, se ajoelhar todos os dias e implorar a Deus o perdão? O fato é que o apóstolo Paulo aqui, ele se viu num labirinto, no mesmo labirinto que você se encontra, porque a gente procura a saída desse labirinto e não acha. E eu tenho mais para dizer para você. Você nunca, nunca, nunca irá achar a saída desse labirinto. Nunca vai achar. O apóstolo Paulo sofria por causa disso. Ele diz, olha, o pecado que habita em mim não me deixa. Eu quero fazer em mim, mas tem um pecado que habita aqui dentro de mim. É a mesma expressão, é o mesmo sentimento de Davi no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos assim, nós sofremos dessa maneira. É como a gente fica lembrando, né, daquelas ilustrações, daqueles pensamentos. E é um escritor norte-americano falando, né, a respeito do pudim. Conhece, né, aquela ilustração do pudim. Quando as crianças estão ali, por exemplo, existem 6 crianças e tem ali 7 pedaços de pudim. E aí então cada uma come o seu e elas olham uma para a outra e a que chegar primeiro come o último. Elas voam em cima da bandeja para pegar o último pedaço. Por quê? Porque a gente, o que quer? A gente é egoísta, a gente quer o melhor para a gente, o maior pedaço o tempo inteiro. Só que então a gente começa a perceber outras coisas. Quando a gente cresce, o pecado continua. O pecado já está manifesto ali na criança. Ela já quer o mais para ela, o melhor para ela, o maior para ela. Mas se tem ali exatamente a mesma situação, tem 7 pedaços de pudim, tem 6 pessoas ali, todos adultos, cada um come o seu pedaço e cada um fica olhando assim, que vontade de pegar, né? Que vontade, por que a turma não vai toda embora para eu pegar esse último pedaço? Mas ninguém pega, porque a gente aprende a disfarçar. A verdade é que a gente pega todos os nossos pecados, a nossa maldade, e a gente tenta colocar debaixo do tapete, mas não resolve. Porque o sentimento da criança do egoísmo estava ali presente nela, está no nosso coração agora adultos, porém controlamos-nos aqui socialmente, mas a verdade é que a essência continua má. A essência continua ruim. Esse é o problema da raça humana. Você é mau. Você tem uma natureza ruim. E às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu tenho pregado por onde eu tenho ido junto com o Arautos do Rei. Às vezes a sensação que nós temos é que existem pessoas boas e pessoas ruins. E a gente sempre faz parte das pessoas boas, né? E quem são os ruins? Todo mundo que eu não gosto, ou todo mundo que não gosta de mim. Esses são os ímpios. Aqueles do mundo, eles são os ruins, eles são os depravados. E eu estou desse lado aqui. Pessoas boas e pessoas ruins, eu estou sempre desse lado aqui, ou eu estou lutando para estar desse lado aqui. Agora, quando Deus olha a humanidade, querido, Deus não vê assim. Quando Deus olha para a gente, Ele só vê pessoas ruins, só vê pessoas más. Ele não vê pessoas boas. Em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não importa o quanto você é dizimista, não importa se você é 4ª geração da Igreja Assembleia de Deus, não importa se desde o seu avô já era coroinho, o seu pai também, agora você também. Você quase entrou no seminário. Não importa essas coisas para Deus. Não importa o seu sobrenome, quão tradicional seja o seu sobrenome dentro da igreja que você frequente. Não importa isso, se a sua igreja tem ar-condicionado ou não tem, se é banco de madeira ou tem estofado. A verdade é que quando Deus olha para nós, Ele vê todos os pecadores. Não importa se você é adventista, católico, assembleiano, presbiteriano, metodista, menonita, não importa isso. Somos todos pecadores. Essa é a experiência do apóstolo Paulo, que ele está retratando com uma fidelidade absurda. É um desabafo do apóstolo Paulo. E agora ele diz, no meio do labirinto da vida dele, o que eu faço? Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Quem poderá me livrar? E aí então ele declara no verso 25, que para mim é o verso mais importante do capítulo 7 de Romanos, quando ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque você só vai vencer através de Jesus. E é importante vocês que estão participando aqui do Bíblia Fácil entender tudo que vocês estão entendendo, estudando na Palavra de Deus. Vocês jamais vão conseguir guardar essa lei. Jamais vão conseguir ser fiéis àquilo que vocês estão aprendendo. E eu sei que vocês, enquanto o pastor Arilton está explicando, vocês estão entendendo tudo.
e vocês estão tentando descer daqui para cá. Mas eu também sei que vocês também ficam pensando assim, mas como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Como é que eu vou fazer isso na minha vida? Eu vou ter que perder o emprego, eu vou ter que perder o meu trabalho, eu vou ter que mudar de profissão, o que eu vou fazer? E a gente pensa assim, eu nunca vou conseguir. Você está no meio de um labirinto que não tem saída. Você nunca vai conseguir por você mesmo fazer aquilo que Deus exige. Nunca, nunca. Agora, se vocês entenderem a mensagem do apóstolo Paulo, vocês terão uma vida diferente. Vocês entenderão que Cristo Jesus entra na vida de vocês e é Ele quem coloca o querer e o efetuar. Quem irá colocar no seu coração o desejo de segui-lo e de servi-lo, e quem vai lhe capacitar para fazê-lo é Jesus. Não é um esforço humano, não é uma dedicação, não é uma disciplina espiritual que agora vai me habilitar a poder cumprir aquilo que Deus exige de mim. Não é isso. Deus tem expectativas em relação a você. Não somos só os seres humanos, nós que temos expectativas em relação a Deus. Deus também tem expectativas em relação a você. Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem planos para a sua existência e Deus sonha que se cumpram na sua vida. Agora, só irá se cumprir se, em primeiro lugar, você quiser, você permitir. Segundo, se você entender que quem vai operar toda a transformação na vida de cada um de vocês é Jesus. Não é um processo onde eu simplesmente aceito, fico convicto de tudo que eu aprendi, estou convicto a respeito da lei, estou convicto a respeito disso, daquilo outro. A convicção é importante, mas convicção nunca é conversão. São duas coisas distintas. Conversão tem a ver com relacionamento. E esse relacionamento com Cristo é quem vai habilitar vocês a viverem as convicções que agora vocês aprenderam na palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui nos minutos que me faltam, porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito da lei. A gente não vai ler aqui, mas no verso 12, no mesmo capítulo, no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, portanto a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Depois ele diz aqui no verso 16 também que o mandamento é bom. Veja que o apóstolo Paulo lhe diz que o mandamento é uma coisa positiva, o mandamento é uma coisa espiritual, está tudo certo com a lei, ele precisa cumprir a lei, ele entende que tem que cumprir, o coração dele é inclinado para isso, mas tem uma outra lei dentro dele, que é a lei do pecado, que luta contra a lei, que é santa, justa e boa. Então nessa luta aqui, entre ele não cumprir a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, é que ele apresenta o verso 25. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque sem Jesus a nossa luta seria em vão. A gente jamais conseguiria o céu. Por isso você que está me assistindo, você precisa agora, nesse momento, tomar uma decisão. E sabe qual é a decisão que você precisa tomar? Em primeiro lugar, reconheça que você não é uma pessoa boa. Enquanto você se achar digno, Deus nunca vai conseguir trabalhar no seu coração e na sua vida. O primeiro passo é fazer como Davi, é fazer como o apóstolo Paulo. Olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um miserável. Esse é o primeiro passo, o reconhecimento de que somos pecadores, não há um justo sequer. Você entende? Você é tão pecador quanto eu, ou quanto um bêbado que está na rua, ou quanto uma prostituta que está na esquina, ou um drogado que está numa clínica de recuperação. Somos todos pecadores. Esse é o primeiro passo. Você reconheceu? Ok. Agora, consiga, pela graça de Cristo, fazer uma leitura da sua vida. Quantas vezes você quis fazer o que era certo e não conseguiu? Quantas vezes você foi preparado para falar uma coisa para uma pessoa e quando você viu, você já trocou os pés pelas mãos, colocou a carroça na frente dos bois, use a expressão que você quiser, mas saiu da conversa chateado com você, porque a sua postura foi totalmente diferente daquilo que você queria ter se apresentado ali naquela situação. Assim acontece em todas as instâncias da vida, sobretudo na vida espiritual. A gente quer fazer uma coisa e não consegue. E mais, entenda, você não vai conseguir. A partir do momento que você entender que você não vai conseguir, você então começa a dar o primeiro passo para você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é dizer assim, Senhor, tem uma luta dentro de mim e essa luta é gigantesca. Essa luta é contra esse monstro que sou eu.
Eu não consigo fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é certo. Eu prometo fazer o que é certo, mas eu não consigo fazer. Por isso eu preciso que o Senhor entre na minha vida e vença por mim. Queridos, se você pudesse vencer por você, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a essa terra. É por isso que Jesus Cristo veio, para que você pudesse vencer através dele. Por isso, cada um de vocês, entendam para sempre que toda vitória que vocês conseguirem, vocês conseguirão através de Cristo. Toda derrota que vocês viverem será porque vocês se afastaram de Jesus. Qual é o segredo da vitória cristã? É estar com Cristo. Todo o resto é acrescentado. Você não precisa se preocupar com a lei. Você não precisa se preocupar com todas as normas da Bíblia. São inúmeras. O seu papel, se apegue a Cristo. Permaneça com Cristo. Ele vai conduzir você. Ele vai dizer a você que igreja você deve frequentar. Não é o pastor Ivan, não é o pastor Arilton, não é a TV Novo Tempo e também não é o seu padre nem o seu pastor. Não é o seu presbítero, nem o missionário, nem o apóstolo. Quem tem que apontar para você o lugar onde você deve ir é o Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Ele precisa conduzir você. Somente Ele. Você nunca vai poder um dia chegar para Jesus e falar assim, não, mas eu segui a Novo Tempo, não, mas eu segui o pastor Arilton, eu segui o pastor Ivan. Você não segue homens. Você tem um líder e esse líder é Jesus Cristo. É Ele quem diz o que você tem que fazer agora. Se Jesus Cristo falar que você deve fazer algo, faça. Faça. Mesmo que o teu pastor não aceite, mesmo que o padre não aceite, mesmo que a tua família te rejeite, mesmo que você perca inúmeros amigos na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, mesmo que haja problemas em casa, siga a Cristo. A salvação, queridos, é individual. E você precisa entender, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Me mostre a Tua vontade e eu vou cumprir. E aí, meu amigo, é pela fé. E a gente caminha pela fé. Parece que a gente está andando no vazio, mas a gente tem a rocha debaixo dos nossos pés. Os nossos pés não irão vacilar. Por isso eu preciso fazer um apelo para vocês que estão aqui, assistindo esse programa ao vivo, em loco, e para você que está em casa, que também está assistindo esse programa ou ouvindo. Existe alguém aqui que gostaria de dizer assim, Senhor Jesus, eu tenho lutas, eu sou um miserável, um pecador, eu já fui batizado ou não, não importa, mas essas lutas eu agora quero entregar ao Senhor e eu quero dar graças a Deus por Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo e eu quero dizer hoje para o universo, eu quero dizer assim, eu vou cumprir as ordens de Cristo. Eu não quero estar vinculado a uma igreja, a alguma denominação. Eu quero seguir apenas o que Jesus diz que eu tenho que fazer e pela Tua graça eu vou cumprir e Jesus Cristo me dará a vitória dessa luta que eu tenho constantemente. Existe alguém que quer tomar essa decisão e falar isso para Cristo? Eu queria que você se colocasse em pé. Se você quer falar isso a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu quero te seguir, coloque-se em pé e diga, Senhor Jesus, isso eu quero fazer. Você quer tomar essa decisão? Você quer falar, Senhor Jesus, eu preciso, eu quero, eu vou cumprir a ordem de Jesus na minha vida e aí então esse Jesus vencerá essa batalha por mim? Queridos, a Regina irá cantar agora. Enquanto ela cantar esse hino, eu vou estar aqui orando para que você tome essa decisão, para que você se levante e diga assim, Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu não quero seguir homens, eu não quero seguir placas de igreja, eu quero seguir o Senhor, eu quero cumprir a sua vontade. Querido, se você quiser dizer isso a Jesus, por mais estranho que pareça, lembre-se, você não está na frente de uma televisão ou de um rádio, você está se colocando em pé diante do seu Salvador que te vê e que está aí do seu lado, onde quer que você esteja. Quer dizer isso a Cristo? Coloque-se em pé. Enquanto a Regina cantar, eu tenho certeza de que Deus falará ao seu coração e que você tomará esse compromisso com o seu Salvador.
poderoso amigo, me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido e tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra deste amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido, estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra deste amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. É esse Jesus que quer abrigar você, que quer proteger você, que conhece a tua luta, que conhece o seu coração. Você já ficou em pé? Você já tomou a sua decisão? Sabe, esse é um apelo para todas as pessoas de todas as religiões, que precisam dizer: Senhor Jesus, dentro do meu coração existe uma luta. E essa luta não é pequena, porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem para fazer. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu estou sofrendo no meu coração, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O mal que eu odeio é isso que eu faço. Eu sei o que eu preciso fazer. Sabe essa angústia, essa luta? Deus entende você. E quando você se manifesta de alguma maneira, de uma maneira tão simples, mas se colocando em pé diante do seu Salvador,
você recebe um abraço de um Salvador que derramou o sangue na cruz do Calvário, que morreu por você, que morreu para salvar a sua vida, a sua existência. Por isso, se você ainda não se colocou em pé, coloque-se em pé diante de Jesus. Aqui no estúdio, quem será o primeiro ou a primeira a dizer: eu quero cumprir a vontade de Jesus? Que Deus abençoe você. Quem mais precisa tomar essa decisão? É uma decisão importante. É uma decisão que pode definir a vida ou a morte eterna de vocês. É uma decisão que envolve exatamente esse conflito de Romanos 7. Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas a nossa natureza carnal, ela nos faz permanecer sentados. Agora vocês sabem que nada, nem ninguém pode obrigar vocês a permanecer sentados, a não ser vocês mesmos. Só uma decisão que pode mudar toda a vida de vocês. Talvez você já tenha tomado essa decisão na vida. É hora de você se manifestar e falar: eu já tomei, eu tenho feito isso. Você já tomou? É uma decisão importante, querido. Mas sabe, quando a gente se levanta, quando a gente se coloca em pé e a gente diz assim: Senhor, não será fácil. Jesus sabe que não será fácil, mas Ele também sabe que o fim valerá a pena. Talvez você esteja pensando assim: mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pelo Senhor Jesus. Você precisa de uma decisão. Você precisa dizer: Senhor Jesus, me ajude. Me ajude porque eu não tenho coragem, eu não tenho forças, eu não tenho nem segurança. Mas essa é a hora em que Jesus pega você pelo braço e diz: filho, faça a minha vontade, cumpra na sua vida o meu desejo, porque então você será feliz nessa vida e no porvir. Deus ama demais você, amigo. Deus se preocupa com você. Talvez da sua decisão esteja agora dependendo a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus pais. Por isso, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, a palavra do Senhor diz: não endureçais o vosso coração. Você tem esse desejo no coração? Então, querido, levante-se. Em nome do seu Salvador, coloque-se em pé e diga: Senhor Jesus, eu quero cumprir a Tua palavra na minha vida, porque eu sei que esse é o único caminho. Se você tomar essa decisão, eu tenho certeza, você nunca irá se arrepender. Quero convidar você, assim como está, a fechar seus olhos, curvar sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nesse exato momento existem milhares de pessoas em pé e milhares de pessoas sentadas. Existem pessoas que não estão em pé porque não se sentem seguras, porque não acreditam serem capazes de cumprir o Teu querer. Talvez algumas delas nem queiram, porque precisam largar muitas coisas, abandonar muitas coisas e não se sentem preparadas nesse momento. Outras, Senhor, se levantaram e estão trêmulas, porque elas sentem que mesmo em pé já estão derrotadas. Talvez essas pessoas sejam aquelas que mais terão o apoio e a firmeza necessária da rocha que é Cristo. Algumas pessoas estão se levantando com convicção. Estão dizendo: Senhor, eu vou permanecer firme na Tua palavra porque o Senhor me dará forças. São tantos sentimentos, tantas expressões, tantas histórias de vida. Mas o Senhor pode alcançar a todos, do mais fraco ao mais forte, do menor ao maior. Por isso, Senhor, alcance-os pela Tua graça, perdoe-os no Teu amor e que eles façam, ó Deus, a melhor e mais importante decisão de suas vidas. Por isso, mais uma vez, eu entrego a todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, você tomou uma decisão, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.